Maria, sou missionário de São Roberto, missionário católico. Faço esse trabalho já há 20 anos e de pregação apologética à defesa da fé católica. Poucos católicos reconhecem esse trabalho e poucos valorizam, né? Mas a nossa missão não é agradar homens, mas sim dar testemunho dessa verdade que Cristo ele fundou uma igreja viva, que o Espírito Santo assiste essa igreja que é prefigurada ali no Velho Testamento, igreja, a tenda ali tinha imagem e o templo do rei Salomão era repleta e cheia de ícones de imagem via sacra. Dr. Rodrigo Silva, aqui ó. Dr. Rodrigo Silva explica por que os católicos adoram imagem. Cara, eu quero que você me mostre o catecismo. Por que o catecismo? Porque é a doutrina da igreja. A igreja tem que seguir o que está no catecismo de acordo com a escritura. Magistério, tradição e escritura. Me mostra um versículo bíblico e na doutrina católica que nós somos adoradores de imagem. Que interessante. Não tem, porque nós somos guiados pelo magistério. Que magistério é esse? Cheio de imagem e escultura. Por quê? Quem são essas imagens e escultura? São essas nuvens de testemunha. Hebreus 12:1. Hebreus 12, 22 e 23. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Hebreus 13, 7. Lembrai de vossos guias que encerraram a carreira. E a Bíblia diz para nós imitar a fé desses guias. Quem são esses guias? Como a gente vamos lembrar desses guias? Através das imagens. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a igreja católica ela tem uma coisa a favor dela. A gente não quer ouvir porque você discorda. Que a verdade, o doutor arqueólogo, que era ex-católico, que se converteu por questão doutrinária, diz ele, a verdade será conhecida não pela sua boca. Efésios 3:10, pelo magistério. Que magistério é esse? Coluna da verdade. As apóstolos 2 foi confiado aos apóstolos. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo. João 21:15 dá o pastoreio a Pedro para pastorear essa igreja e etc. Então, se você discorda por quê? Você está no fundamento de homens. Vocês rejeitaram o magistério. Para vocês, o magistério se corrompeu. Para vocês, esse magistério que é a igreja de Cristo, que está sob o pilar, sob a Quefas, é uma igreja idólatra. No Velho Testamento não tem problema nenhum as imagens, porque os judeus ali sabem o significado das imagens. Salmo 95:9, adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Josué 7 se postou diante da imagem. Através desse ornamento sagrado, Josué adorava Deus vivo dentro da arca, a palavra. E os dois querubins ali em cima da arca, que são prefigurações de servo. Esse é um favor, favorece a igreja. Para você vai conhecer a verdadeira igreja através dos ornamentos sagrados. Interessante. Para você chegar ao caminho da salvação. Você discorda porque você se apostatou da fé. Foi seguir fundamento doutrinário de Ellen White. E rejeitou a doutrina dos apóstolos para fundar as suas igrejas, as suas denominações, as suas invenções, as suas distorções, a sua teologia, as suas filosofias. Fundamento de homens. E a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Deus mandou fazer imagem, Deus abobina imagem de ídolo. Números 21:8 e 9. Êxodo 25:18. 1 Reis 6, 22, 35. Ezequiel 41. É só. 41.
Pode pegar a Bíblia protestante também. 41, você pega Ezequiel 41, ó. Ó, se Deus tivesse proibido imagem, Deus não mandaria fazer o templo do rei Salomão e encher desde o piso as paredes e os tetos. Imagens desenhadas, esculpidas. No tabernáculo também tinha e no templo. O que é essas imagens? São imagens de outro Deus? São imagens de um ídolo? Não, são imagens de via sacra. Quando o israelita entrava ali no templo, e só o sacerdote tinha acesso à Arca da Aliança ano em ano. E lá dentro do templo também, do santo do Debi, ali tinha querubins também. Quando o povo entrava ali no templo, o povo já entrava em sintonia, porque através dos ornamentos sagrados, colocava o povo a oração, a meditar e venerar as imagens e adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Porque como os israelitas adoravam o Senhor através dos ornamentos sagrados, eles entravam desse templo cheio de imagens de escultura. Doutor, arqueólogo, você sabe muito bem de que você tem essa facilidade, você é doutor arqueólogo, você tem esse acesso a ir lá em Jerusalém, ver as relíquias ali que está ali onde Cristo morreu. Esse dia eu assisti uma reportagem do Cabrini, no SBT, lá em Jerusalém. Cara, é repleta de imagem, cara. Principalmente aonde José e Maria viveram com Jesus. Ali, o sepulcro onde Jesus foi colocado, ali quando você já entra, já tem uma imagem, cara. É só você, Oséias 4:6. O povo se perde porque o povo não tem curiosidade de pesquisar. Cara, para os israelitas não tem problema nenhum, e muito menos para nós, cara. Olha só que interessante. Ezequiel 41, 17, ó. Acima da porta, e no interior e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins, palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face não voltada para outra palmeira, do outro lado esculpida em relevo, em toda a volta do templo. Desde o piso, doutor, até acima da porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha só, não tem problema nenhuma. Só para a reforma protestante tem problema. É só a tradição. Eu discordo pelo seguinte. A Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. Claro que não mudou. Tá aqui, ó, escritura. Ezequiel, você pega aqui, ó, 41:20, ó. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha só que interessante. Então, claro que a igreja não mudou a Bíblia. Quem muda a Bíblia é vocês. Para o quê? Para afundar suas doutrinas, as suas distorções. Por quê? Porque vocês não aceitaram o magistério, vocês rejeitam o magistério. E vai fundar as suas igrejas, que não vêm do magistério. Que igreja é essa? Fundamento de homens. Então, por isso que você discorda, porque você não prega a palavra, você distorce a palavra. Por quê? Porque você tem muita influência. Quem fala mais não é a palavra, é a sua influência. Olha só. Você pega aqui, Êxodo. Então, eu não entendo esse conceito. A Bíblia não proíbe imagem via sacra, imagem de santos, de servos, dessas nuvens. O que a Bíblia proíbe
Vou encerrar esse vídeo aqui que já está amplo. O que a Bíblia proíbe é simples, ó. O povo sair da terra da idolatria do Egito e Deus vai dar mandamento e preceitos. Deus vai tirando esse povo da idolatria aos poucos, porque ele está acostumado com a cultura egípcia daquela época. Por que o povo está ali no deserto? Para começar uma nova aliança, para tirar todo esse conceito que o povo israelita aprenderam do povo pagão. Por isso que ele caminha ali no deserto, por isso que Deus vai dar mandamento, e Deus vai dar aqui, ó, a arca da aliança para ele, que é um ornamento sagrado que guarda a palavra, os mandamentos, para eles deixar toda aquela idolatria que ele aprendeu ali. Olha só. E Deus manda fazer, ó. Êxodo 25, 18. Fará 2 querubins de ouro. Eu farei de ouro batido nas duas extremidades da tampa. Um de um lado, outro do outro lado, ó. E Deus faz aqui, ó. Olha só. Olha só. 25, ó. As ofertas, ó. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitarei essas ofertas de todos os homens que fizer de bom a coração. Eis que aceitarei a guisa de oferta ouro, para prata e cobre, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho, pele de golfinho, madeira e alcácer, azeite para o caldeiro, aromas para o óleo de unção e para o incenso, odoríferos, pedras de onis e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Construirei o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vos vou mostrar-vos. Ó, o tabernáculo. Esse tabernáculo vai colocar o quê? A arca da aliança. Olha só, pele de golfinho, etc. Tabernáculo é prefiguração da igreja. Atos após 1. Você pega ali, Atos 1. Aqui, ó. Os discípulos no cenáculo. Aqui você vê, ó. Tá ali reunida. Junto com a nova arca da aliança. E a arca da aliança vai colocar no tabernáculo. Êxodo 26, 1, ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão praticamente bordados. Olha só. Deus mandando fazer imagens via sacra. A primeira imagem via sacra ali você vê a arca da aliança e os 2 querubins. E o que está dentro da arca da aliança? A palavra. Então, a palavra está cercada através dos ornamentos sagrados. E no Novo Testamento vai ser a mesma coisa. Como a palavra que é Cristo, o Emanuel, está no Novo Testamento. A palavra, o verbo se fez carne. Ali, a igreja se tornou pública com uma história, com uma tradição. Você vai ver como foi edificada essa igreja. Tem imagem do servo, dos mártires, das relíquias. Isso não aconteceu é com o tempo, com o passar do tempo. A igreja tem mais de 2000 anos, cara, de história. Lá no século III, encontraram uma imagem de Maria amamentando o Senhor Jesus Cristo. Lá no ano 150, Jesus com a ovelha, como um bom pastor, carregando a ovelha. Então, cara, é simples. O que Deus está proibindo, você catar Êxodo 20, versículo 3, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Os protestantes, as imagens que tem na igreja católica, todas elas são deuses. Por quê? Porque eles não conhecem a fé, a doutrina, porque eles não dão ouvido para essa doutrina. São mestres que se apartaram da verdade. Não suportarão
não suportaram a verdade e se atiraram à fábula. Que doutrina é essa que mostra a verdade? Atos Apóstolos 2:42. Se os caras aceitarem essa doutrina, eles têm que voltar para a igreja. Por isso tem muito protestante voltando para a igreja. Porque vai estudar a história. Se você for estudar a história, realmente diz que é doutor, arqueólogo, sem interesse financeiro, você vai conhecer a verdade. E vai amá-la, essa igreja. Interessante. E não vai cair nessas pregações de doutor, Caio Fábio, Lucas Banzoli. Cara, é tantos hereges, cara, que se eu ficar aqui, eu fico o dia todo fazendo vídeo, cara. Que é afronta contra a igreja. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.